Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. Esse Deus de consolação, esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, mas esse Deus justo, que nos ensina e que nos mostra o caminho da verdade, porque aqui ele mesmo disse no Evangelho precisa acontecer na nossa vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi isso que Jesus nos ensinou. E a liturgia da palavra, que dá início ao nosso acampamento de oração, no combate da oração, ela é muito providencial, porque ela nos coloca diante de um ambiente que nós temos vivido de desafio na nossa geração, na geração onde nós estamos, nesse tempo atual. Essa liturgia nos mostra o Evangelho de uma forma muito especial, vai nos dizer que os fariseus se aproximaram de Jesus para quê? Para tentá-lo, para colocá-lo à prova. E quando eu meditava nesse Evangelho, até mesmo me preparando para este acampamento, eu me recordava, depois do batismo, Jesus cheio do Espírito Santo, vai dizer que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ele ser tentado pelo diabo, pelo demônio. E como que Jesus venceu a tentação do demônio lá no deserto? Vocês estão recordando? Foram 40 dias que lá ele ficou, o demônio fez 3 investidas de tentação nele. E vocês estão recordando como que Jesus venceu a tentação? Foi com um superpoder? Sim ou não? Não, foi com a palavra. Jesus venceu a tentação com a palavra. Está escrito. Já arrepiou. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Então, Jesus foi vencendo a tentação do demônio na força da palavra. Até mesmo para mostrar para nós que se nós mergulharmos profundamente na palavra, absorvermos esta palavra, absorvermos o ensinamento da Santa Mãe Igreja, nós teremos forças suficientes para rechaçar todas as tentações do demônio. O problema é que muitas vezes a gente não deixa essa palavra cair no nosso coração, a gente não absorve essa palavra, às vezes a gente não se interessa tanto por ela, não deixa ela produzir o efeito, como o profeta Isaías vai dizer, quando ela é enviada, ela tem um efeito específico para realizar na nossa vida, como a chuva que cai na terra. E veja, da mesma forma, Jesus aqui diante dos homens, porque agora não é o demônio especificamente de uma maneira concreta, personificado ali, materializado diante de Jesus, que o está tentando. Aqui são os homens, são os fariseus, homens que conheciam a palavra, mas estão sendo usados para colocar Jesus à prova por causa dos seus interesses. Percebam bem, muitas vezes a palavra de Deus é até usada na nossa geração por interesses pessoais. Os fariseus estavam usando aqui da palavra, do ensinamento, para colocar Jesus à prova. E na força desta palavra, Jesus vai vencê-los de novo, como venceu o demônio. Mas é muito importante, e eu me recordava, todo mundo sabe que eu sou apaixonado pela teologia de Bento XVI. Então, não que eu despreze, pelo amor de Deus, Francisco é maravilhoso, eu amo Francisco e leio as coisas, tudo aquilo que o Francisco fala e escreve, é maravilhoso o Papa Francisco. Mas eu fui formado na teologia de Ratzinger. Então, quando eu falo alguma coisa do Bento XVI, não é porque eu estou menosprezando o atual, pelo amor de Deus. É porque eu li todos os livros que eu tive acesso do Bento XVI, acompanhei o ministério bem de perto. E quando o Bento XVI foi, no ano de 2012, no Líbano, ele se reuniu com toda a classe política, cultural,
o povo da ciência numa reunião onde ele fez um discurso. E num dado momento do discurso, Bento XVI diz assim: devemos estar bem cientes de que o mal não é uma força anônima, que atua no mundo de forma impessoal ou determinista. O mal, o demônio, passa através da liberdade humana. Através do uso da nossa liberdade, ele procura um aliado. O homem é o aliado que o demônio procura. O mal precisa dele para se espalhar. Escuta isso. O mal precisa do homem para se espalhar. Meus queridos, não foi Satanás que colocou o dedo na bomba atômica em cima de Hiroshima e Nagasaki. Foi o homem que causou toda aquela destruição. Não foi Satanás que escreveu o Manifesto Comunista, que matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo inteiro. Foi o homem. Não é Satanás personificado que está matando com bombas, matando cristãos nos países islâmicos, aqui na América Latina, nas ditaduras comunistas da nossa região. Não é Satanás, ele está usando dos homens. Nós precisamos estar atentos. Bento XVI deixa bem claro, é através da liberdade humana que o demônio age. Sem a liberdade humana ele não age, ele não tem poder. Deus não dá permissão dele aparecer aqui agora e fazer o mal contra você. Ele não tem essa permissão. Ele age através do homem. E isso precisa ficar claro. E o que os fariseus estavam fazendo? Sendo usados para tentar desmerecer o ministério de Jesus, para tentar pegar Jesus numa armadilha. E a palavra que o evangelista Mateus está usando é essa: os fariseus estavam tentando Jesus. Ele usa a mesma palavra da tentação do deserto. Isso precisa ficar claro. E a resposta de Jesus aos fariseus é utilizando da palavra. Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher, e os dois serão uma só carne? Pronto. Não está escrito desde o início? Qual é o início? Qual é o livro das origens? Alguém lembra? Gênesis. E o que os fariseus interpretavam e seguia? Os 5 primeiros livros, a Torá, incluindo o livro das origens, chamado o quê? Gênesis. Então Jesus está respondendo para eles: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Vejam, eles queriam tentar Jesus, diante daquela multidão que estava ali. Eles queriam desacreditar o ministério de Jesus, mas o mestre responde com a palavra do Gênesis. Palavra essa que eles não podiam questionar. Palavra essa que eles eram os porta-vozes, que eles eram os intérpretes, exatamente para mostrar a eles que se gabavam de ser praticantes fiéis da lei e intérpretes da lei, que estava na Torá a determinação de que o homem não deveria se separar da sua mulher. Mas aí eles continuam a arapuca, a armadilha, e dizem: Moisés permitiu. Ou melhor, eu já estou lendo aqui a resposta de Jesus. Mas os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar a certidão de divórcio e despedir a mulher?
Pegadinha. Jesus jogou a palavra e eles lançaram uma pegadinha. Mas a verdade, ela faz o quê? Ela liberta. O que Jesus fala para eles? Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Volto a perguntar para você, qual é o livro do início? Das origens? O Gênesis. Mas Jesus lembra-os, não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Jesus traz a verdade, mas ali, como novo Moisés, como aquele que tem autoridade divina de legislar, ele diz claramente, mas não foi assim desde o início, e por isso eu agora vos digo, eu sou o novo Moisés, eu sou o Deus encarnado, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, e eu estou estabelecendo a lei, confirmando a lei. Quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Sabe, gente, é muito importante a gente entender aqui essa realidade que Jesus está falando para eles. A armadilha era a seguinte: se Jesus dissesse que era lícito repudiar a mulher, por qualquer motivo, por qualquer coisa, e tomar outra, o que os fariseus iriam fazer? Eles iam dizer, o pregador da pureza está dizendo coisas contrárias à pureza. Mas se Jesus respondesse que não era lícito, por nenhuma causa, repudiar a mulher, eles iriam ali dizer que ele era réu de sacrilégio, porque ele estava se tornando inimigo da doutrina de Moisés e inimigo de Deus. Estava feito o circo. Era essa a intenção. Era essa armadilha que eles queriam pegar Jesus. Mas Jesus dá o testemunho das Escrituras, Jesus dá o testemunho da lei natural, e numa tacada de mestre, numa só atitude, Jesus aponta, mostrando para eles verdadeiramente onde estava o erro. O homem quer sempre dar um jeitinho para dobrar a lei de Deus. O homem quer sempre dar um jeitinho para fazer a sua vontade. E foi por causa disso que Moisés permitiu e deu a certidão de divórcio para vocês. Você ouviu algum pio dos fariseus? Sim ou não? Veja que falta de caráter. Eles sabiam de onde vinha a permissão de Moisés. Eles sabiam. Mas por que Moisés permitiu? Eu peguei aqui um homem que comeu a Bíblia. E que graças a ele nós temos a Bíblia traduzida, chamado São Jerônimo. São Jerônimo vai dizer assim: a dureza do coração daqueles homens era muito grande, pois Moisés, ao ver que eram assassinadas as primeiras mulheres. Gente, eles matavam as mulheres porque eles não podiam se separar. Veja que absurdo. Ave Maria, né, mulher? Virgem Maria protege nós. Mas era a atitude, gente. A gente está rindo, mas era isso. E aqui vai dizer: eram assassinadas as primeiras esposas por se desejar ter outras que eram mais ricas, mais jovens ou mais belas. Ou que os maridos se entregavam à má vida. Preferiu ser indulgente com o divórcio, a deixar que continuassem os ódios, os homicídios. Considerai ao mesmo tempo que não disse o Senhor, pela dureza dos vossos corações, eu permiti que vocês se divorciassem.
Jesus não disse isso. Jesus disse que Moisés deu a carta de divórcio porque eles endureceram o coração. Não foi Deus que deu uma carta de divórcio. A lei de Deus continuou a mesma. São Jerônimo está dizendo aqui: considerai ao mesmo tempo que não disse o Senhor, pela dureza dos vossos corações, Deus vos permitiu, mas Moisés vos permitiu. Por isso, segundo o apóstolo, era julgamento de um homem e não uma ordem de Deus. É isso que Jesus está trazendo à memória desses, desculpa eu falar uma palavra feia, desses sem vergonhas, desses fariseus, desses hipócritas, que sabiam de tudo o que havia acontecido, porque eles receberam a tradição, sabiam por que Moisés havia dado a carta de divórcio, por causa desses homicídios. E eles jogam para Jesus. Mas Jesus ali, como mestre, os coloca no lugar deles. O homem Moisés permitiu que fizessem uma coisa má para que não continuassem fazendo coisas piores. E com isso não mostrou a eles a justiça de Deus. Parecia que não estavam cometendo pecado agindo daquela forma. E muitas vezes no tempo atual é assim que acontece. A gente vai dando jeitinho e vai mentindo para nós mesmos. E a pior mentira é mentir para si mesmo. A gente vai mentindo para nós mesmos que nós não estamos fazendo errado, que nós não estamos pecando, porque a gente vai dando jeitinhos, encontrando desculpas. E temos que ter cuidado com falsos ensinamentos que às vezes brotam até mesmo de dentro da própria igreja, com permissões que não são pautadas na palavra e na sã doutrina da salvação, mas na interpretação de homens, liberando o pecado. Quantas vezes sentado no confessionário alguém vem e fala para a gente assim: mas o fulano de tal disse para a gente que pode fazer isso, que não é pecado. É Deus? Jesus está dizendo, não foi Deus. Foi Moisés, por causa da dureza do vosso coração. E eles começaram a mentir para eles mesmos. Eles começaram a repudiar suas esposas. Eles começaram a viver no pecado como se não estivessem no pecado. E os fariseus estão ali defendendo essa ideia diante de Deus. E eles levam um nocaute de direita, porque Jesus deixa eles na lona. Mentirosos, hipócritas, convenientes. Nós precisamos de profetas nesse tempo, meus irmãos, que se levantem os profetas dessa geração. Nós precisamos de homens e mulheres corajosos, que têm coragem de defender a fé, de darem a vida por essa fé. Se preciso for derramar o sangue pela verdade do evangelho, pela verdade da sagrada doutrina, da sagrada tradição, da sagrada escritura, não abrir mão por conveniência. E muitas vezes se abre mão para amaciar corações, para ter seguidores, para falar de uma maneira muito mole e poética, para que as pessoas se encantem, mas são falsos profetas. Jesus está aqui claramente mostrando para os fariseus que eles são falsos. Nós precisamos estar atentos, pois a tentação é constante para que a gente ache uma brechinha e a gente entre por aquela brechinha e comece a fazer a nossa vontade. O que Moisés tinha que fazer? É isso que Jesus está dizendo, a dureza do coração deles. Os santos padres, a tradição, porque eu peguei ali a interpretação que eu fiz é da tradição da igreja dos santos padres, da catena áurea de Santo Tomás de Aquino. O que os santos padres dizem? Que para tentar amenizar o impacto daquela realidade negativa, Moisés acabou não apresentando a justiça de Deus para eles. Mostrar a justiça de Deus, o julgamento sim, mostrar que o erro pode levar a uma condenação sim, corrigi-los. E é o que Jesus está fazendo. Claro, quando a gente vai estudar o Antigo Testamento, a gente vê a paciência histórica de Deus.
até chegar à plenitude dos tempos em Jesus Cristo, que traz a perfeição da lei, né? A gente sabe, vocês que estão estudando aí, estão na filosofia ainda, daqui a pouco vão chegar na teologia, vocês vão ver quando a gente estudar o Antigo Testamento, vocês vão ver uma paciência de Deus na formação do caráter, da formação moral e ética do seu povo, desde lá, da criação até chegar na plenitude dos tempos, passando pelos patriarcas, pelos profetas, até chegar em Jesus, que é a plenitude, que é a perfeição. E aí a nova Torá está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vai ler, no capítulo 6, no capítulo 7, sentado na montanha, ele dá o aperfeiçoamento da lei. Olha como que é mais perfeito. Está escrito, não cometerás adultério. Mas eu vos digo, se alguém olhar por uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério. Olha a perfeição da lei. Ele aperfeiçoa. Mas Deus foi respeitando a época, o tempo, até chegar à plenitude do tempo. Nós precisamos entender isso. Mas só que, entendendo, nós estamos nessa plenitude do tempo, e nós precisamos entender que não é a nossa vontade que tem que ser feita, mas é a vontade de Deus. E quando nós queremos fazer a nossa vontade, a gente sempre acha uma brechinha, a gente sempre dá um jeitinho brasileiro na história para fazer a nossa vontade. E aí nós abrimos brechas para nós vivermos a derrota do pecado. Nós nos fechamos à ação da graça de Deus que quer trabalhar em nós. E nós impedimos então o avanço das conquistas que Deus tem para a nossa vida. E que Deus tem por fazer através de nós. Nós estamos num acampamento no combate da oração. E quando eu estou dizendo isso aqui para vocês, eu estou fazendo uma leitura dentro daquilo que é a proposta do acampamento para dizer para você, se nós vamos entrar no combate, nós precisamos fechar as brechas. Se nós vamos entrar no combate da oração e se nós queremos sucesso no nosso combate, se nós queremos ser vencedores, não vai haver vitória se nós permanecermos buscando a nossa vontade e deixando a vontade de Deus de lado. E a gente dá brecha. E deixa eu dizer uma coisa, nós não lutamos contra homens de carne e sangue. Apesar de que foi um homem que apertou o botão para descer a bomba atômica. Foi uma lei que foi dada, uma ordem que foi dada por um presidente. Como Bento XVI disse, como nós escutamos, o inimigo se utiliza do homem. Então tome bastante cuidado, porque no combate que nós estamos travando, o nosso inimigo não é o nosso irmão, o nosso inimigo não é o nosso vizinho, o nosso inimigo não é o presidente que comete erros ou qualquer outra pessoa. O nosso inimigo não são as pessoas que aderem ao pensamento comunista, aqueles homens bombas que estão explodindo pessoas, que entram em igreja e dizimam. Não são os nossos inimigos. O nosso inimigo é Satanás. Os nossos inimigos são os demônios. E nós estamos num combate, e entender esse combate é entender que nós estamos num combate espiritual. E para um combate espiritual nós precisamos fechar as brechas, nós precisamos dar crédito para a palavra, acreditar na palavra, assumir a palavra e a vontade de Deus para a nossa vida. Diga comigo, eu quero, Senhor, a sua vontade, mesmo que ela custe o meu sangue. Carta aos Hebreus, vós não resististes ainda até o sangue na vossa luta contra o pecado. Hebreus 12, versículo 4. Resistir até o sangue. Santa Teresa d'Ávila vai dizer, determinada determinação. Os místicos vão dizer, vontade forte. Nós precisamos pedir para Deus vontade forte para lutar contra o pecado. Porque a gente está sendo muito condescendente, a gente está dando muito espaço, a gente está querendo a nossa vontade, e tudo aquilo que diz a nossa vontade, você prefere seguir aquelas ideias que comungam com a sua vontade do que lutar contra a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E quando eu estou dizendo você, eu estou dizendo para mim, perceba que o meu ouvido é o mais próximo da minha boca, está vendo aí?
Então eu sou o primeiro a escutar o que eu estou falando. Nós precisamos fechar as brechas. Nós não podemos dar espaço para o pecado na nossa vida, porque o pecado pode dar oportunidade como brecha para o inimigo nos atingir. Se você for estudar no campo do exorcismo, no campo da batalha espiritual específica, se você estudar os livros do Padre Gabriele Amorth, por exemplo, que foi exorcista há muitos anos no Vaticano, morreu com 91 anos, eu acho que foi o ano passado. Você vai ver que o Padre Gabriele Amorth vai dizer que os malefícios atingem a vida das pessoas que não têm comunhão com Deus em oração, que não vivem os sacramentos, não é? Que não se confessam, que não comungam, que não buscam o sacramento. A essas pessoas os malefícios podem atingir, mas aquelas que têm comunhão com Deus, que vivem os sacramentos, que buscam viver essa vida. E aqui, deixa eu dizer uma coisa, eu não estou dizendo que por aquela pessoa não ter, tudo na vida dela vai ser malefício, entenda. Só estou dando um exemplo. Dentro do combate espiritual, o Padre Gabriele Amorth vai dizer: os malefícios atingem a vida daqueles que, por algum motivo, estavam com brechas na sua vida. E aí o malefício atingiu. Nós temos que entender que o combate que nós estamos falando aqui nesse final de semana é um combate espiritual. E precisamos entender de uma maneira muito específica. Os casados assumam para valer o seu matrimônio. Os casais assumam para valer e com responsabilidade a vocação que conscientemente vocês foram até a igreja buscar. Com todos os desafios. Lutem para melhorar o temperamento, para trabalhar o caráter. Lutem para perdoar sempre. Para sempre recomeçar. Busquem ajuda para que vocês consigam honrar o chamamento irrevogável que Deus fez a vocês. Da mesma maneira, nós sacerdotes que fomos chamados, nós nos fizemos eunucos, como Jesus vai dizer, que Deus deu entendimento a vocês. Nós nos fizemos por causa do reino, para nos dedicar ao reino de Deus. E por isso eu preciso lutar para viver com autenticidade o meu ministério. Nós que somos sacerdotes. E a gente vê, não é tão complicado. Quando a gente estuda a vida de São João Maria Vianney, a gente vê na vida daquele homem tão simples, a simplicidade que é causar um grande estrago no inferno. São João Maria Vianney nem ia ser ordenado. No livro que eu acabei de lançar agora recentemente, Se Nós Orarmos, eu conto um pouco da história lá. São João Maria Vianney tinha dificuldade de aprender o latim, não conseguia entrar na cabeça dele. E ele não ia ser ordenado. Contam alguns biógrafos de São João Maria Vianney que um dia ele estava passando lá pelo corredor e estava tendo uma reunião do bispo com o reitor, e eles estavam dizendo que ele não tinha condição, porque ele era muito burro. Era essa a palavra. Ele bateu na porta, pediu excelência, posso entrar? Eu escutei vocês dizendo aí que eu sou muito burro, que eu não posso ser ordenado. Mas eu tenho uma palavra para dizer para o senhor. Se Sansão, com uma queixada de burro, matou 1000, imagina um burro inteiro. O estrago que não vai fazer. E aí o bispo aceitou a ordenação dele. E ele foi enviado para uma cidade chamada Ars, na França, e ele foi avisado pelo vigário geral: olha, toma cuidado que você vai perder o seu ministério nessa cidade. O secularismo é muito grande lá, ninguém quer saber de Deus. Sabe o que aquele homem fez? Foi abrir a igreja bem cedo, lá pelas 6 horas da manhã, celebrava a missa, expunha o Santíssimo, ficava em adoração, ficava disponível para atender confissões, visitar os doentes, fechava a igreja lá pelas 10, 11 horas da noite, ia para casa, fazia penitência, e com os joelhos dobrados, aquele homem converteu uma cidade. Não fez muita coisa não, entre aspas, porque às vezes a gente acha que fazer muita coisa é fazer coisas que estão fora, que o leigo pode fazer.
Mas aquilo que nós, padres, só nós podemos fazer é o que santifica o nosso ministério. Confessar, celebrar a missa, atender os doentes, celebrar exéquias, atender confissão. E ele santificou uma cidade. E não só uma cidade, o mundo inteiro se voltou para Ars. Aquele burrinho de Jesus escreveu um catecismo na paróquia dele, para educar os seus fiéis na fé. Aquele burrinho que disse para o bispo: olha, se com uma queixada de burro Sansão matou 1000, imagina com o burro inteiro. Iam cardeais e bispos para escutar as pregações daquele burrinho, as catequeses que ele dava. Mas porque ele foi fiel a Deus. A liturgia de hoje está gritando para nós sobre fidelidade. Fidelidade no seu matrimônio, fidelidade na minha vida celibatária, sacerdotal. Eu estou vendo consagrados da Canção Nova aqui, fidelidade na nossa consagração. Fidelidade, fidelidade. A liturgia está nos chamando a fidelidade. Palavra que nós iniciamos esse acampamento. Porque veja bem, a primeira leitura vai mostrar o profeta Ezequiel. E qual é a ordem que Deus dá para Ezequiel? Filho do homem, mostra para Jerusalém as abominações que eles cometeram. E ele usa uma linguagem metafórica, porque a gente tem que entender, o profeta Ezequiel era filho de sacerdote, ele estava acostumado com culto no templo. Toda a vida dele era ser sacerdotal. E todas as visões de Ezequiel é em nível sacerdotal. Então você vai ler lá, você tem que entender isso. Então ele vai ver o templo, ele vai ver todas as realidades. Essa visão que ele tem hoje da Jerusalém, né? Do povo eleito, como essa criança abandonada. Aí ele vai ali, a roupa, a maneira que veste, tudo está vinculado ao culto do templo. E ele vai, em nome de Deus, e começa a mostrar as infidelidades que aquele povo cometeu para estar no exílio, para estar sendo corrigido por Deus. E ele vai apontando ali aquilo que eles precisam, que eles fizeram, a idolatria, aquilo que eles se afastaram na prostituição sagrada, as alianças políticas que fizeram com as nações pagãs, com a Babilônia, com a Síria, as alianças políticas que eles não deveriam ter feito com os filisteus. E ele vai apontando todos os erros que aquele povo cometeu, para trazê-los à consciência, de que eles começaram a grande degradação da vida deles como nação, quando eles tiraram a confiança de Deus e depositaram a confiança em si mesmos. Está escrito aqui no texto. Eles tiraram, versículo 15, mas pusestes a tua confiança na beleza e te prostituíste graças à tua fama. Ao ponto daquele povo pegar o dinheiro sagrado que eles tinham, que Deus tinha abençoado a vida deles, e eles darem para essas nações pagãs, idólatras. E se você for ler aqui o capítulo 16, o capítulo 17, o capítulo 18, o profeta Ezequiel vai trazer de uma forma figurada todos os erros cometidos por Israel, para mostrar para eles: olha, apesar de vocês terem depositado a confiança em vocês mesmos, aí começou o pecado de vocês. Vocês precisam olhar para a vida de vocês, voltar de todo o coração para o Senhor, saber que Ele fez uma aliança esponsal. Ele ama Israel, ama Jerusalém como a uma esposa. Ele quer o bem, Ele quer a fidelidade, e Ele permanece fiel. Diga comigo: Deus sempre vai permanecer fiel. Diga para quem está do seu lado: Deus sempre vai permanecer fiel. Nós precisamos, diga para essa pessoa, nós precisamos corrigir as nossas infidelidades, fechar as brechas, criar juízo e abrir o coração para que a graça de Deus atue na nossa vida. Segura na mão desse irmão, balança a mão dele e diga: cria juízo, combatente. Você vai entrar num combate espiritual.
E você precisa criar juízo, confiar em Deus e não em você mesmo, na graça de Deus e não na sua força, porque Ele quer fazer uma obra na sua vida, mas Ele só fará essa obra se você tiver a coragem de dizer as infidelidades que você tem cometido. Basta, eu quero a vontade de Deus. Balança a mão desse irmão e diga: eu estou segurando na mão de um vencedor se assim você fizer. Balança a mão dele. Não é vitória sem sacrifício, sem suor, sem sofrimento, sem cruz, muitas vezes sem derramamento de sangue. Não, isso aí é esses mentirosos que estão falando por aí. É vitória suada, balança a mão dele, suada. É renúncia, é cruz, é provação. Mas é provação, é renúncia, é cruz, na certeza de que Deus está com aqueles que escolheram permanecer fiéis até o fim. Aleluia, é só isso. Entender que Ele nos auxilia, que Ele não volta atrás, que Ele fez uma aliança eterna. Mas como nós estamos? Nós somos chamados a olhar para as abominações que muitas vezes nós permitimos na nossa vida. Mostra para esse povo as abominações, disse Deus ao profeta Ezequiel. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos entender combatentes, nós precisamos entender intercessores, olhar para dentro da nossa realidade familiar, olhar para as realidades que nós temos vivido, quantos desvios. Eu quero encorajar você a olhar para dentro de si nesses dias, fazer uma avaliação da sua vida diante de Deus, não como uma acusação negativa, mas dizer: Senhor, se a minha vida está fora do esquadro, está fora do trilho, eu quero voltar para aquilo que é certo, eu quero viver corretamente. Olha para dentro da sua casa, você vai combater pelos seus aqui. Olha para a sua comunidade paroquial, olha para a sua cidade, olha para o seu estado, olha para o Brasil. Você tem percebido tantas escolhas erradas que a nossa nação tem feito? Você tem visto isso? Está explícito. As escolhas erradas que a nossa nação tem feito, que os nossos governantes têm feito. E nós temos que ter coragem de pedir perdão ao Senhor. Nós temos que ter coragem de pedir: Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia da nossa nação. Nós vamos nos colocar na brecha pelo Brasil. Olha para nós, coloca o seu olhar na nossa nação e tenha misericórdia desse povo que o Senhor escolheu por herança. Veja, meus irmãos, o ativismo jurídico que nós temos vivido na nossa nação para a aprovação do aborto. Veja o ativismo político que nós temos vivido na nossa nação para a aprovação das ideologias. Veja o ativismo que muitos têm aplicado à nossa nação para aprovar realidades contrárias àquilo que Deus ensinou. Perceba. É preocupante o caminho e os trilhos pelos quais o Brasil tem escolhido caminhar. Veja o resultado da insegurança. Veja o resultado da saúde. Se você for lá no profeta Oséias, no capítulo 4, você vai ver. O meu povo está morrendo, assassinado. As catástrofes naturais começam a... É a mesma coisa, não adianta, a gente se afasta de Deus. Começou primeiro querendo tirar os crucifixos dos lugares públicos. É toda uma ação coordenada e não pensa que isso vem de dentro do Brasil, não. Isso é uma ação coordenada, meus queridos, por organizações poderosas. Isso são ações coordenadas por multimilionários que dominam a realidade política mundial. Padre Jonas falava em 94, ele era chamado de doido de um governo mundial. Eu pergunto para vocês, padre, vocês não acham que já está acontecendo um governo mundial, não? Vai falar em algum lugar contra o aborto para você ver se alguma mídia vai defender o senhor. Esses dias o Papa Francisco falou, né?
falou do aborto e falou da realidade do matrimônio, que matrimônio é homem e mulher. Gente, aqui no Brasil todo mundo louvava o Papa Francisco. Eu vi dois, não vou falar o nome aqui porque eu não posso ficar fazendo propaganda para o inimigo, né? Mas dois órgãos de imprensa do Brasil, conhecidos no nosso meio, lançaram 2 matérias quando o Papa Francisco falou. Por que não deixa o trono? Foi a primeira. E a segunda foi, calado é um poeta. Nossa, mas era tão bonzinho esse Papa Francisco. Foi só ele falar que o aborto é uma eugenia. A aplicação do nazismo de escolher quem é perfeito, quem é bom, quem que vai ficar de luva, né? O Papa falou isso. E depois ele falou, na mesma conferência, sobre a realidade do matrimônio, que é homem e mulher. Não é a ideologia de gênero ou aquilo que tem tentado ser aprovado nas nações. E aqui, quando a gente fala disso, a gente não está falando de pessoa, de escolha de pessoa. Não, a gente está falando de um ativismo. É diferente. As pessoas a gente respeita, ama, acolhe. Agora nós estamos falando de um ativismo para impor uma ideia. É bem diferente. Nós precisamos estar atentos a isso, meus irmãos. Agora, nesse ano que é ano de eleição. Nós precisamos estar atentos ao terrível pecado que o Brasil está escolhendo. Nós precisamos ver, tem deixado o caminho certo, justo, ético, moral. Existe essa pressão. Existe essa pressão. Nós vemos, meus irmãos, essa pressão sendo estabelecida e forçada no Brasil. E nós somos uma nação soberana. E precisamos continuar sendo uma nação soberana. O Papa Bento XVI, ele foi numa conferência, que ele foi chamado a participar de um congresso promovido pelo Partido Popular Europeu. E ele foi chamado lá para falar. E o profeta fala da verdade em qualquer lugar, não é? E ele disse lá, é preciso não esquecer que quando as igrejas ou as comunidades eclesiais intervêm no debate público, manifestando dúvidas ou recordando certos princípios, com isso constitui uma forma de intolerância ou uma interferência, porque tais intervenções são unicamente destinadas a iluminar a consciência, permitindo que elas se movam livre e responsavelmente, segundo as exigências autênticas de justiça. Mesmo quando isso pudesse entrar no conflito com situações de poder e com interesses pessoais. No que se refere à Igreja Católica, vai dizer o Papa Emérito, o interesse principal de suas intervenções no campo público é a tutela e a promoção da dignidade da pessoa e, por conseguinte, ela chama conscientemente a particular atenção aos princípios que não são negociáveis. E vai dizer Bento XVI, entre eles, hoje emergem os seguintes: tutela da vida em todas as suas fases, desde o primeiro momento da concepção até a sua morte natural. Segundo, reconhecimento e promoção da estrutura natural da família. Comunhão entre um homem e uma mulher baseado no matrimônio e a sua defesa das tentativas de tornar juridicamente equivalente as formas de uniões que na realidade a danificam e contribuem para a sua desestabilização, obscurecendo o caráter particular, o seu papel social insubstituível. Terceiro, tutela do direito dos pais de educar os próprios filhos. Estes princípios não são verdades de fé, mesmo se recebem ulterior luz e confirmação da fé. O Papa está dizendo num congresso convocado por um partido popular na Europa. Ele está dizendo com todas as letras que a defesa que a igreja está fazendo não é uma defesa religiosa, é uma defesa do direito natural, que a igreja usa da fé para iluminar. Eles estão inscritos na natureza humana e, portanto, são comuns a toda a humanidade. A ação da igreja de os promover não assume, por conseguinte, um caráter confissional, mas dirige-se a todas as pessoas, prescindindo da sua filiação religiosa.
Ao contrário, esta ação é tanto mais necessária quanto mais estes princípios forem negados ou mal compreendidos, porque isso constitui uma ofensa contra a verdade da pessoa humana, uma grave ferida infligida à própria justiça. E agora, Padre, qual é o meu papel diante disso? Em primeiro lugar, querido, nós precisamos entender que nós temos um papel a exercer como homens e mulheres de fé, que são convocados por Deus nesse final de semana a entrarem num combate de oração. Nós somos convidados por Deus a entender que o nosso combate não é contra homem, de carne e sangue, mas é contra o inimigo que quer usar de pessoas para implantar o seu reino diabólico aqui nessa terra. Nós precisamos entender que a igreja é o grande inimigo hoje dessas realidades de ativismo. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que já foi decretado pelo próprio fundador da igreja: as portas do inferno não poderão vencê-la. Por isso a igreja é perseguida, é criticada, por isso a igreja muitas vezes é exposta, porque Satanás sabe que as portas do inferno não poderão derrotá-la. E se você permanece nessa igreja, se você permanece fiel e combatente, você faz parte do número dos vencedores. Você faz parte, você foi escolhido. Você foi escolhida para fazer parte do número dos vencedores. Você faz parte desse povo escolhido que não se deixa guiar pela mentalidade mundana corrompida pelo diabo. Mas você faz parte de um povo que está sendo purificado, um povo que está sendo trabalhado, um povo que está sendo modelado, que foi selecionado, que tem força e poder para vencer, para conquistar territórios, para trazer o reino de Deus e a sua cultura, a vida e a salvação para essa terra. Dá uma cutucada para quem está do seu lado. Deus escolheu você, querido. Acorda para a vida, desperta, dá uma sacudida nele, diga: desperta, porque Deus escolheu você. Agora, pedala, corre atrás de viver uma vida justa, uma vida na ética, na moral. Corre atrás para seguir Jesus Cristo, para viver a palavra, para colocar a palavra de Deus em prática. Abra a ação da graça ao seu coração, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Você foi escolhido, existe um poder disponível para nós transformarmos a nação brasileira. Mas qual é esse poder, Padre? Eu me afiliar a um partido político? Quem tem vocação, né? A gente vai orientar para o bem, né? Mas não, nós já somos filiados, nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa filiação. Nós somos filhos de Deus e temos participação no poder divino. O poder que você exerce não está no dinheiro, não está em fundo partidário. O poder que você exerce está na cruz de Cristo. Ela é o poder de Deus. Inclusive a cruz que você vive, não joga ela fora, não. Ela tem um poder de salvação tremendo na sua vida. A tendência nossa é querer jogar a cruz fora. Quantas vezes eu preciso confessar aqui publicamente, pensei em jogar minha cruz fora. Mas eu fui entendendo com o passar do tempo que essa cruz é a minha medida, é para a minha salvação. É a obra. Orígenes vai dizer que Deus nos corrige com provações, com perseguições, com dificuldades que nós enfrentamos. Ele nos purifica, Ele se utiliza porque a prata e o ouro, os metais preciosos, e eu quero olhar nos seus olhos e dizer: você é precioso para Deus, você é preciosa para Deus, você é uma joia rara, e as joias raras são purificadas pelo fogo. Então não corra do fogo, não, entra no fogo para se queimar. Assuma a sua cruz, segue o Senhor, e você vai experimentar o poder de Deus crescendo na sua vida. E esse poder crescente no meio do povo de Deus é um poder de salvação para a nação brasileira. Eu acredito na transformação do Brasil.
Se você acredita, é porque você está aqui e está aplaudindo agora. Eu acredito que o nosso país pode ser transformado. Senão eu não estaria aqui, eu não sou um besta para fazer papel de palhaço na frente de vocês. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui pregando. Se eu não acreditasse, eu não escreveria um livro convocando um povo para intercessão. Se eu não acreditasse, não existia profecia de avivamento, que é só para rezar pelo Brasil. É porque eu acredito. E porque eu acredito, há uns anos atrás, eu não fico contando data, eu propus esse acampamento porque eu acredito que se nós orarmos, Deus vai agir na nossa nação. Se nós buscarmos a justiça. Olha o que é que Jesus vai dizer, Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Fica em pé. Deixa eu dizer para você uma coisa importante para você entender. O seu poder não está num exército visível, mas está num exército invisível, muito mais poderoso e ativo do que os exércitos mais treinados sobre a face da terra. O poder que Deus tem para o seu povo está como auxílio na milícia celeste que tem por chefe e guarda São Miguel Arcanjo. Esse exército, se nós começarmos a clamar, se nós começarmos a orar, se nós acreditarmos, eu posso afirmar para você sem medo, sem sombra de dúvida, nenhum poder desse mundo suportará a resposta do céu que virá sobre a nossa nação e as nações da terra pela nossa oração. Eu preciso olhar para você que está aqui e dizer para você que está em casa: chegou a nossa hora. Eu já posso escutar o barulho da vitória, eu já posso escutar o barulho dos vencedores. Mas se nós orarmos, se um povo se reunir para orar, deixa eu ver se eu tenho tempo, ainda tem uns minutos. Segundo Macabeus. Quer ver um livro de intervenção de Deus? Leia segundo Macabeus. Primeiro e segundo, mas olha aqui. Já antes derrotado pelos judeus, Timóteo recrutou forças estrangeiras. Está no capítulo 10, versículo 24. Em grande número, e conseguiu muitos cavalos da Ásia, e assim apareceu como se fosse conquistar a Judéia pela força das armas. Enquanto ele se aproximava, os homens do Macabeu cobriram de terra a cabeça e vestiram com pano grosseiro. Atitude de arrependimento, de penitência, em sinal de súplica a Deus, prostrados no degrau que fica de frente do altar, pediram que Deus fosse favorável a eles e se tornasse inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários, como declara a lei. Terminada a oração, o que eles estavam fazendo? Orando. Pegaram as armas e afastaram-se bastante da cidade. Aproximando-se, porém, dos inimigos, mantiveram esta distância. Apenas começava a difundir-se a luz do dia, uns e outros se lançaram na luta. Uns tendo como garantia do sucesso a vitória, além da sua bravura, o recurso ao Senhor. Os outros, porém, tomando seu próprio furor como guia do combate. No auge da batalha, apareceram aos adversários 5 guerreiros magníficos, vindos do céu, montados em cavalos, com rédeas de ouro, e pondo-se à frente dos judeus. 2 deles puseram-se de cada lado do Macabeu, o líder, Judas, defendendo com as suas armas e conservando-o invulnerável. Ao mesmo tempo, lançavam dardos e raios contra os adversários, aos quais, desnorteados pela cegueira, se dispersaram e caíram na confusão. O céu responde à oração. Amém? Você acredita? Então levanta um pouquinho os seus braços. Gente, um segundinho, 1 minuto na presença de Deus. Deus faz, meu Deus, o ato criador, ele diz: faça-se. A luz se fez.
Então fala para Deus agora que você quer entrar nesse combate. Ergue os seus braços agora e fala para Deus: Senhor, me dê essa graça, essa percepção espiritual. Abra a minha visão, abra o meu coração para a sua graça, me liberta dos meus pecados. Fala para Ele agora, tudo aquilo que está desorientado na minha vida, desordenado, eu peço ao Senhor, me ajuda a colocar em ordem pela força do seu Espírito. Fala para Deus agora: me ajuda, Senhor, a colocar em ordem pela força do seu Espírito, pelo poder do seu Espírito, pela graça do seu Espírito. Me dá o dom da oração, Senhor. Me dá o dom da intercessão, me dá o dom do clamor. Eu quero a partir desse acampamento. Se eu vou ficar só para essa missa, não tem problema. Mas hoje eu já estou pedindo tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Fala para Ele: me dê, Senhor, essa graça. Me dê essa determinação que o Senhor deu daquele grupo de resistência dos Macabeus, liderados por Judas Macabeu. Me dê essa resistência, essa autoridade espiritual, essa disposição de pagar o preço da oração, do clamor. Dá-me, Senhor, essa graça. Dá-me, Senhor, essa graça, para que eu faça a sua vontade. Diga para Ele: o que eu quero é a sua vontade. Ergue os braços e diga: o que eu quero é a sua vontade, Senhor. Eu estou aqui porque eu quero ser usado pelo Senhor na intercessão. Eu quero ser usado pela minha família, pela minha cidade, pela minha paróquia, pela minha diocese, pelo meu estado, pela nação brasileira. Senhor, o Senhor foi capaz de transformar nações através de um que se levantou e contagiou os outros. Nós somos tantos aqui, tantos em casa. Nos levantar na intercessão para que nós sejamos usados por Ti e vejamos todas as realidades transformadas pelo poder da oração. Segura na mão de quem está do seu lado. Dá um sorriso para ele. Diga: Deus ouviu o seu clamor. Deus ouviu o seu clamor. Dá um sorriso para ele. Diga: é nós. Nós veremos. Nós veremos A grande ação de Deus como resposta do nosso clamor. Amém. Balança a mão desse irmão e diga: aleluia. Aleluia. Pode aplaudir a resposta de Deus, a ação do nosso clamor. Aplauda a decisão do seu irmão que está do seu lado. Aplauda a decisão de tantos irmãos e irmãs que estão do outro lado da câmera, de um aparelho de rádio, de um celular, de um computador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está reunindo os seus combatentes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos nos sentar. Se você puder ajudar a Canção Nova nesse ofertório, os cofres para oferta estão espalhados aqui pelo santuário, nos corredores. Se você puder, faz a sua oferta generosa, aquilo que você pode ofertar de coração livre para a obra de Deus. Se não puder, ficar tranquilo, reze por nós. Se você não é sócio, torne-se um sócio do Clube da Evangelização. Você que nos acompanha de casa, ajude essa obra de evangelização a continuar sendo testemunha do Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus lhe pague. Se não se associou ainda, se associe. Venha fazer parte da família Canção Nova. Pão e vinho te apresentamos.